Como calculamos o fluxo em uma superfície aberta? Qual a informação que este resultado nos fornece? E o fluxo em uma superfície fechada? O que o fluxo elétrico total representa? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Essas e outras perguntas serão respondidas aqui, na parte 6 da série O Divergente e o Teorema da Divergência, uma introdução. Estamos particularmente interessados na aplicação do divergente e do teorema da divergência no eletromagnetismo. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Inicialmente, uma breve revisão dos assuntos apresentados na série, faremos alguns exercícios resolvidos e comentados e encerraremos com algumas considerações. Nosso primeiro item, o operador divergente, uma breve revisão. O divergente é um operador matemático diferencial vetorial, que transforma um vetor ou campo vetorial em um escalar, um número. O divergente ou divergência mede a tendência de um campo vetorial expandir ou contrair em um ponto. No eletromagnetismo, a divergência é uma ferramenta para determinarmos se existem fontes ou sumidouros em uma região. Muito mal comparando, uma fonte é a torneira jorrando água, um sumidouro é o ralo. A definição do divergente do vetor D em uma superfície fechada S, caracterizada por um volume diferencial ΔV, é dado por divergente de D igual ao limite quando ΔV tende para zero da integral de superfície fechada de DDS dividido por ΔV. Vejamos cada lado dessa igualdade. O nabla com flecha e o ponto representam o divergente, um operador cujo resultado é um escalar. O nabla é esse triângulo invertido. O resultado desta operação é um escalar, o divergente do vetor D. Estamos calculando o divergente de D. O lado direito da igualdade nós temos ΔV tendendo para zero. Então, é o limite do volume limitado pela superfície S tendendo a zero. Essa é a integral de superfície fechada, vetor densidade sobre área, vetor elemento diferencial de área, ΔV elemento diferencial de volume. E esse é o produto escalar. Esse é o fluxo do vetor D na superfície fechada, definida por S. Divergente e fluxo em superfície fechada estão interligados. O divergente para o campo elétrico é o fluxo elétrico total que atravessa uma superfície fechada quando o volume delimitado por essa superfície fechada tende a zero em um ponto desse volume. Sim, deve haver uma carga ou uma distribuição de cargas elétricas nesse volume para esse divergente ser diferente de zero. Como é que se define o divergente em coordenadas cartesianas? Observe, essa é a derivada parcial ou a taxa de variação da componente de x do vetor com a direção x, taxa de variação com a distância. Esse termo responde a seguinte pergunta: como a componente em x do vetor D varia com a distância na direção do eixo x? Observe o paralelepípedo, onde cada um dos vértices tem uma coordenada. Estamos trabalhando em coordenadas cartesianas. A figura representa as três superfícies visíveis. S1 é a frente, S2 é a tampa e S3 é a lateral direita. As pequenas figuras em amarelo representam as áreas diferenciais e em vetores em azul apresentam os vetores dessa área. Observe que S1 direção a x, S2 direção a z e S3 a y, direção dos eixos coordenados positivos. Essas são as superfícies de trás. S4 é a traseira, S5 lateral esquerda e S6 é a base. Mais uma vez observamos os vetores. Agora em S5 é menos a y, em S4 menos a x e em S6 menos a z. Por quê? Porque estão apontando nas direções opostas aos dos eixos x, y, z. Vimos em vídeos anteriores esse vetor A e calculamos o fluxo desse vetor em cada uma das três áreas mostradas na figura, S1, S2 e S3. Observe que em S1 obtivemos um fluxo de 18 coulombs, em S2 de menos 2 coulombs e em S3 de menos 3 coulombs. Exercícios resolvidos e comentados. No nosso primeiro exercício, nós vamos determinar o fluxo do vetor A atravessando a superfície S4 em x igual a zero. Considere o vetor em coulomb por metro quadrado e as dimensões em metros. A superfície S4 em x igual a zero, o plano x, y, z, é a face traseira, limitada pelos pontos E, F, G e H. As coordenadas dos pontos que limitam a superfície considerada são E003, F023, G020 e H000. Listem dos eixos coordenados. O vetor elemento diferencial de área ds4 da superfície S4 é igual a menos dy dz a x. Veja na figura
pequeno retângulo em amarelo, dy e dz. E o vetor aponta para menos ax, porque está em oposição ao eixo x. Na superfície S4, a coordenada y varia de 0 até 2 e a coordenada z varia de 0 até 3. O vetor superfície aponta para fora da superfície fechada, na direção oposta ao eixo x, ou menos ax. Vamos agora calcular o fluxo na superfície. Em S4, para x igual a 0, tem-se que o vetor é 3 vezes 0, 0, e os outros termos mantêm-se. A superfície diferencial é dada por ds4 menos dy dz ax. Quando nós multiplicarmos, os termos em y e z vão ser iguais a 0, e também em x vai ser igual a 0, porque nós temos 0 vezes ax. Assim, a ds4 igual a 0. O fluxo do vetor densidade de fluxo A na superfície S4 é de 0 coulombs. Sim, fluxo elétrico expresso em coulomb. No nosso segundo exercício, nós vamos calcular o fluxo do vetor A na superfície S5 em y igual a 0. A superfície S5 em y igual a 0, que é o plano XZ, é a face lateral esquerda, limitada pelos pontos A, D, E e H, cujas coordenadas são A1, 0,3, D1, 0,0, E0, 0,3 e H0, 0,0. Nós agora vamos tomar um elemento diferencial de área, dz, dx. Como o vetor tem que apontar para fora da área, ele vai estar na direção menos AY, na direção oposta a Y. Portanto, ds5 é menos dx, dz, AY. Na superfície S5, a coordenada x varia de 0 a 1 e a coordenada z varia de 0 a 3. O vetor superfície aponta para fora da superfície fechada, na direção oposta do eixo y, portanto, menos AY. O fluxo agora em S5 para y igual a 0 é dado por 3x a x, y igual a 0, portanto, menos 3ay mais 2 menos z a z. Sabemos que a superfície diferencial ds5 é menos dx, dz a y. Vetor. Quando multiplicarmos a y, vai ser só pelo termo a y. Menos com menos dá mais. Vamos ter que em y igual a 0, a ds5 igual a 3 vezes dx, dz. Vamos agora aplicar a integral. Os limites são x igual a 0 até 1, z igual a 0 até 3, de 3 dx, dz, que nos dá 9 coulomb. Portanto, o fluxo do vetor densidade fluxo A na superfície S5 é de 9 coulombs. Fluxo expresso em coulomb. No próximo exercício agora, vamos determinar o fluxo do vetor na superfície S6 em S igual a 0. Em S6, que é z igual a 0, é o plano XY, é a face da base, limitada pelos pontos CD, H e G. As coordenadas são C120, D100, G020, H000. O vetor elementar diferencial de área ds6 da superfície S6 é dy dx vezes menos AZ. Observe que o vetor aponta para baixo, na direção oposta do eixo Z, portanto, menos AZ. Nessa superfície S6, a coordenada x varia de 0 até 1 e a coordenada y de 0 até 2. São os nossos limites da integração. O vetor superfície aponta para fora da superfície fechada, portanto, na direção oposta ao eixo Z, menos AZ. Vamos determinar agora o fluxo pela superfície. Para a superfície S6 em z igual a 0, vamos substituir na equação do vetor z igual a 0. Temos 3x a x mais y menos 3ay vezes 2az. Sabemos que a superfície diferencial ds6 é dx dy a z menos, vamos multiplicar pelo termo em az, porque os outros dão 0, e aí nós vamos obter que a ds6 é igual a menos 2dx dy. Vamos agora aplicar esse valor na integral. Sabemos que x varia de 0 até 1, y de 0 até 2, de menos 2dx dy. Menos 2 vezes 1 vezes 2, menos 4 coulombs. Dizemos então que o fluxo do vetor densidade de fluxo A na superfície S6 é de menos 4 coulombs. Sim, em coulombs. Já disse Gauss, fluxo igual a carga envolvida. Temos agora a seguinte situação. Esses são os fluxos que são obtidos nas superfícies S1, S2 e S3 no nosso paralelepípedo. E agora acabamos de fazer S4, S5 e S6, encontrando 0, 9 e menos 4 coulombs respectivamente. E o que nós vamos fazer com essa informação? Agora nós temos o fluxo em cada uma das 6 superfícies. Nós fazemos com esses dados? Aguarde. Atendendo a pedidos, uma pequena bibliografia sobre eletromagnetismo, faremos agora algumas considerações. Neste vídeo, completamos a determinação do fluxo elétrico total que passa por uma superfície fechada devido a um vetor densidade de fluxo. Estamos prontos para apresentar o teorema da divergência e expandir os nossos conhecimentos sobre fluxo elétrico, vetor densidade de fluxo elétrico, divergente e teoria
teorema da divergência. E não se esqueça, o vetor campo elétrico e o vetor densidade fluxo elétrico são relacionados pela permissividade elétrica do meio, o epsilon. E os campos elétricos dão origem a diferenças de potenciais e, por sua via, podem dar origem a correntes elétricas e também a campos magnéticos. E o que nós vamos ver no próximo vídeo? O teorema da divergência e mais exercícios resolvidos e comentados. Nos vemos até lá, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.